Vamos mergulhar hoje num texto de 1000 anos atrás que, por incrível que pareça, funciona como um espelho perfeito para a nossa vida emocional hoje em dia. É a história de um diário que fala diretamente com o coração partido no século XXI. E a pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Como pode, né? Como é que um diário, escrito há um milênio, pode soar tão atual? Como as angústias de uma mulher da nobreza japonesa do século X podem ser tão, mas tão familiares para a gente? Pois é, a história não foi nada gentil com a autora desse diário. O nome dela foi simplesmente apagado, esquecido. Mas a história dela, a voz dela, essa sobreviveu. E é essa voz, esse grito para não ser esquecida, que a gente vai ouvir hoje. Mas calma, para a gente entender de verdade o drama dela, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o mundo em que ela vivia. Uma verdadeira gaiola dourada do amor lá no Japão do século X. A era Heian no Japão era exatamente isso. Um mundo de contrastes brutais. Por um lado, uma beleza que chegava a doer. Poesia, arte, riqueza por todo lado. Mas por baixo dessa camada de ouro existia uma realidade bem cruel para as mulheres. Uma vida definida pela poligamia, pelo confinamento e principalmente pela agonia da espera. As regras do amor eram bem claras e, vamos ser sinceros, terríveis. Poligamia era lei para os homens poderosos. As mulheres da elite viviam em suas próprias mansões e a vida delas era basicamente esperar. Toda a santa noite, esperar a visita do marido. E se ele não aparecesse? Ser esquecida era praticamente uma morte social. E a nossa autora? Bem, ela era casada com ninguém menos que o homem mais poderoso do Japão na época, Fujiwara no Kaine. Ele era o centro do poder e ela estava presa na órbita dele, dependendo totalmente da atenção dele para ter algum valor na sociedade. E aqui está talvez a parte mais cruel de tudo isso. Mesmo com toda a sua inteligência, seu talento para poesia, a história esqueceu o nome dela. Ela ficou conhecida apenas em relação aos homens da vida dela, como a mãe de Michitsona. O diário foi o jeito dela de gritar: "Ei, eu existi, eu estive aqui." E é aqui que a história começa a virar. Traída, esquecida, ela embarca numa fuga desesperada para se reencontrar. Uma viagem que começa no desespero, mas que acaba se tornando uma jornada de autodescoberta. E olha, isso não acontece da noite para o dia, não. O diário cobre mais de 20 anos da vida dela. A gente acompanha a jornada inteira, da ilusão do amor romântico, passando por uma fase de fuga e purificação, até chegar finalmente a uma aceitação serena. É uma baita evolução emocional. O diário dela não tem nada de conto de fadas. É o que a gente poderia chamar de uma Ilíada do coração. Uma batalha épica travada dentro dela mesma, com ciúme, raiva e poemas que são de cortar a alma. Ela foi de uma honestidade brutal, sabe? Muito antes de existir qualquer coisa parecida com psicanálise. Consumida pelo ciúme, pela tristeza, ela sentiu que estava ficando louca. Então ela tomou uma atitude que era simplesmente radical para uma mulher da classe e da época dela. Ela saiu de casa. Mas ela foi muito esperta. Ela usou a única brecha que o sistema permitia. Mulheres da elite não podiam sair viajando por aí, mas peregrinações religiosas era uma desculpa que todo mundo aceitava. Então, essas viagens não eram só sobre religião, de jeito nenhum. Eram um ato de autopreservação, uma busca desesperada por saúde mental. E é aqui, nessas viagens, que a gente chega no clímax da jornada dela. É onde ela encontra a paz, ao se libertar, ao descobrir uma verdade muito profunda sobre a impermanência de tudo. A chave para essa transformação toda está no título do diário, Kagero Nikki. A palavra Kagero é incrível porque tem dois significados. Um é uma mosca que vive só por um dia. E o outro é aquela miragem, sabe? Aquela ondulação de calor que a gente vê no asfalto quente. Basicamente, efemeridade e ilusão. E a própria autora explica isso com palavras de arrepiar. Ela diz: "Quando penso em como a minha vida é frágil e vazia, me pergunto se eu sequer existo. É como uma miragem tremeluzente. Por isso, este diário vai se chamar O Diário de uma Miragem." Ela se sentia como se estivesse evaporando, desaparecendo. Então a gente chega no ponto central. O sofrimento dela vinha todo dessa tentativa de segurar uma coisa que não dá para segurar. O amor, a atenção do marido, era tudo como fumaça. Foi aí que ela internalizou um princípio fundamental do budismo, o Mujo. A ideia de que tudo, absolutamente tudo, é impermanente.
Nada dura para sempre, especialmente os sentimentos humanos. E no momento em que ela parou de tentar segurar a fumaça, o fogo da dor dela, simplesmente se apagou. Ao aceitar que as coisas mudam, que os sentimentos vêm e vão, ela encontrou a liberdade. A paixão morreu, é verdade, mas a dor morreu junto. E isso tudo nos traz de volta para hoje. Afinal, qual é a lição para a gente? Por que um diário de 1000 anos atrás ainda importa tanto? Bem, numa época em que as redes sociais vivem vendendo vidas perfeitas e amores de comercial de margarina, o Diário Cagero é um antídoto poderoso contra essas falsas expectativas. É um lembrete de que a vida real é bagunçada, é dolorosa e raramente se parece com o filtro do Instagram. No fim das contas, esse diário é quase um guia atemporal. Ele ensina a gente a resistir a essas histórias falsas sobre o amor, a entender os perigos de depender emocionalmente de outra pessoa, a reconstruir uma identidade do zero e, o mais importante, a transformar a dor num profundo conhecimento sobre si. Então, para fechar, a reflexão que fica é essa. Numa era de perfis perfeitos e vidas super editadas, o Diário Cagero deixa uma pergunta no ar. Que verdade alguém escreveria sobre a própria vida se tivesse certeza de que ninguém estaria assistindo?